Olá, pessoas! Nessa semana voltamos à história de como uma pessoa escrota destruiu o Twitter. Como diria um podcaster novato por aí, se você não ouviu o episódio anterior, pare, volte e ouça em sequência. Sim. Você já é assinante do Vira Casacas Red? Caso possa, considere apoiar a gente. Todo mês rola sorteio para nossos apoiadores, sempre com coisas que curtimos muito. Claro que nossos episódios, o à parte e o RT comentado são grátis e sempre serão. Ajude quem não tem rabo preso, vai lá no apoia.se/viracasacas e contribua com R$5 por mês. Já nos ajuda bastante. Você também pode nos ajudar comprando alguma coisa lá no umapenca.com/viracasacas ou só seguindo e compartilhando a gente no Blue Sky, no Instagram e YouTube. Você que está ouvindo aí, eu sei que você não nos segue lá no Instagram, eu sei que você não curtiu a página lá no YouTube. Corrija isso agora! Bom, dito isso, vamos voltar à nossa história. Musk podia ver as paredes se fechando. Os anunciantes, que no passado eram responsáveis por mais de 90% da receita do Twitter, simplesmente não estavam voltando, mesmo nos meses cruciais de férias. Eles estavam preocupados com a moderação de conteúdo no início da aquisição de Musk e suas ações apenas agravaram seus medos. À medida que se tornou evidente que o Twitter não atingiria suas metas de publicidade, os associados de vendas que normalmente fechavam negócios de milhões de dólares com empresas da Fortune 500, incluindo Disney e Netflix, foram instruídos a se concentrarem em empresas pequenas. Musk continuou a cortar despesas. Para os funcionários, parecia que ele tinha ido além da economia de dinheiro e estava encantado ao ver quanta dor poderia infligir aos trabalhadores. A primeira coisa a ir foi a comida. Antes de Musk, o Twitter fornecia refeições completas para seus funcionários. Na era da generosidade do Vale do Silício, a prática era comum entre as empresas de tecnologia. Os trabalhadores apareciam para o café da manhã, trazendo-os para o escritório mais cedo e ficavam no escritório para o almoço, evitando que usassem um tempo valioso para sair e comprar comida. Algumas empresas até ofereciam jantar, fazendo com que os funcionários trabalhassem até mais tarde da noite, enquanto esperavam que fosse servido. Depois disso, foi a empresa de limpeza que fornecia cerca de 3 dúzias de zeladores e outros funcionários para os escritórios do Twitter em São Francisco, Los Angeles e Nova York. Em São Francisco, Musk havia colocado todos os trabalhadores em somente 2 andares. Os corredores fediam a sovaco e ao odor persistente de caixas de pizza e recipientes de comida chinesa que se acumulavam, misturando-se com lixo que os fãs de Musk enviavam como presentes para o escritório. À medida que as latas de lixo não eram esvaziadas, os carpetes não eram aspirados e os banheiros não eram limpos, os trabalhadores ficavam nervosos. Os banheiros se tornaram um problema em especial, pois o empilhamento de pessoas em menos andares fez com que os banheiros estivessem constantemente em uso. Em Nova York, o fedor dos banheiros dominava algumas partes do escritório, enquanto alguns funcionários reclamavam de baratas entrando e saindo dos ralos. Em São Francisco, alguns funcionários se acostumaram a evitar os banheiros, correndo para as cafeterias ou restaurantes próximos, enquanto outros tinham que trazer seu próprio papel higiênico de casa. Musk cortou o financiamento para grupos de recursos de funcionários. Ele ordenou a demolição de um mural do Black Lives Matter que havia sido colocado no escritório de São Francisco após os protestos em virtude do assassinato de George Floyd. A equipe de Musk montou suas próprias decorações. Perto da sala de conferências do 10º andar, que ele costumava frequentar enquanto estava no escritório, eles montaram uma galeria de memes, emoldurando impressões de algumas das piadas juvenis favoritas do bilionário da internet. Outras mudanças no design de interiores pareciam tentar atiçar o ego de Musk. Antes da aquisição, o Twitter pendurava imagens de tweets famosos ou populares em seu refeitório no 9º andar.
Uma delas foi eventualmente substituída por uma imagem do tweet de Musk de abril de 2022, no qual ele brincava que compraria a empresa Coca-Cola e colocaria cocaína de volta em sua bebida. Uma postagem que rendeu quase 5 milhões de curtidas. Perto da entrada da área comum, alguém também pendurou uma colagem de grandes momentos de liberdade de expressão na história da humanidade. Havia fotos da Constituição dos Estados Unidos, de um discurso de John Milton, do Movimento pela Liberdade de Expressão de Berkeley e de Musk carregando sua pia para o Twitter. Uma das primeiras coisas que Musk tweetou ao comprar o Twitter no final de outubro foi uma referência a um comediante que ele gostava, Babylon Bee. A comédia agora é legal no Twitter, ele escreveu menos de 24 horas após assinar na linha pontilhada. Musk sempre quis ser visto como engraçadão, e em 11 de dezembro, depois de passar o dia repreendendo os trabalhadores no escritório do Twitter, ele foi ao Chase Center de São Francisco para desopilar. Musk foi ver seu amigo, o comediante Dave Chappelle, que estava fazendo um show com ingressos esgotados. Senhoras e senhores, façam barulho para o homem mais rico do mundo, anunciou Chappelle, enquanto Musk subia ao palco com o microfone na mão. Era o fim do show do comediante e ele tinha trazido seu amigo para o encerramento do set. Musk levantou ambos os braços para o céu, então acenou após um conjunto inicial de aplausos. Então veio uma cascata de vaias. Musk andava de um lado para o outro no palco, olhando para seu anfitrião em busca de algum tipo de deixa em meio aos assobios e gritos. Vivas e vaias eu vejo, disse Chappelle tentando acalmar a situação. Elon, ei Dave. Polêmica, amigo, disse Chappelle. Você não esperava por isso, não é mesmo? Perguntou o bilionário. Parece que algumas das pessoas que você demitiu estão na plateia, disse o comediante, resgatando algumas risadas. As vaias aumentaram novamente quando o comediante acendeu um baseado e zombou dos assentos baratos. Musk gaguejou com o microfone perto dos lábios. A dupla finalmente saiu do palco, mas reapareceu para um bis com Chris Rock e a comitiva de Chappelle para fazer uma última tentativa de reabilitar a imagem de Musk. Chappelle entregou a ele o microfone e o encorajou a gritar um slogan clássico. Eu sou rico, vadia, Musk gritou. Uma enxurrada de vaias seguiu. Musk mal dormiu naquela noite. Às 4 da manhã, ele estava tweetando sobre derrotar o vírus woke e a Covid, mas o incidente de Chappelle ainda estava em sua mente. Embora ele frequentemente se deparasse com os insultos no Twitter, ele geralmente conseguia se isolar da negatividade. O show, no entanto, era a vida real e deu a Musk um gostinho não filtrado de um antagonismo que vinha se formando contra ele. Ele culpou o incidente em São Francisco a esquerdistas desequilibrados. Tecnicamente foram 90% de aplausos e 10% de vaias, mas ainda assim são muitas vaias, o que é uma novidade para mim na vida real, disse ele no Twitter. Depois que hordas de pessoas ridicularizaram aquela publicação e seu ego frágil e minúsculo, Musk a deletou. A comédia também era legal na vida real. A Copa do Mundo de 2022 foi uma oportunidade para o Catar se colocar no mapa. No domingo, 18 de dezembro, o país era o centro do mundo com a final entre Argentina e França. Musk também estava lá em um camarote de luxo com outras pessoas poderosas que viajaram para ver o jogo. Mas ele não estava lá pelo entretenimento. Musk odeia esportes. Porém, entre os eventos esportivos no Twitter, a Copa do Mundo da FIFA era a maior. O evento de 2014 no Brasil levou a cerca de 672 milhões de tweets, o maior número de postagens relacionadas a um único evento na época. Musk estava lá a negócios, honrando seus compromissos com seus patrocinadores do Catar e esperando arrecadar mais dinheiro de investidores para aliviar sua carga financeira. Quando a final terminou, com a Argentina vencendo nos pênaltis, o Twitter anunciou uma nova política que deixou seus usuários em frenesi.
Removeremos contas criadas exclusivamente com o propósito de promover outras plataformas sociais e conteúdo que contenha links ou nomes de usuários para as seguintes plataformas: Facebook, Instagram, Mastodon e outras. Musk exigiu a política em uma tentativa de preservar o tráfego e impedir que os olhares fossem para outros domínios. A política atraiu reações de todos os cantos e de todo o espectro político. Ela ia contra todas as normas de mídia social e era uma contradição direta à ideia de liberdade de expressão. A medida também era contrária ao ethos de competição do Vale do Silício, que postulava que as empresas deveriam simplesmente construir os melhores produtos para vencer, não forçar as pessoas a usá-los. Em poucas horas, Musk postou que mudaria a política para apenas suspender contas cujo propósito principal era promover sites concorrentes. Então ele escreveu: "Daqui para frente, haverá uma votação para grandes mudanças de política. Minhas desculpas, não vai acontecer de novo." Isso foi seguido por uma pesquisa que deveria ser um referendo de sua liderança. "Devo renunciar à chefia do Twitter", tuitou ele a 1h20 da manhã em Doha. "Vou respeitar os resultados desta pesquisa." Ele ficou acordado a noite toda, postando antes de seu avião decolar para Austin no dia seguinte. Musk saiu do Oriente Médio de mãos vazias. Sua busca por novos financiamentos falhou. As rejeições e o desastre político deixaram ele em um estado mental pior do que quando chegou ao Catar. Mas ele não estava preparado para os resultados de sua pesquisa, que terminou enquanto ele estava ainda no ar. Quando ele pousou em Londres, 57,5% das mais de 17 milhões e meia de contas que votaram estavam pedindo sua renúncia. Foi um choque para o sistema de Musk. Para um homem que amava fantasias de ficção científica e super-heróis quando criança, a rejeição parecia Gotham votando para exilar o Batman. Musk foi privado da profunda confiança que ele tinha em si mesmo e levado a uma tristeza ainda maior pela queda das ações da Tesla. Musk passou o dia em Austin tentando fazer controle de danos e provando ao mercado que ele não era um chefe ausente. As ações continuaram a cair nos dias seguintes. Quando ele voltou para São Francisco, ele parou de responder a alguns e-mails e mensagens de texto, enquanto aqueles que entraram em contato com ele relataram que ele estava no meio de um evento maníaco. Seu comportamento iniciaria um período que alguns chamariam de episódio. Em uma conversa com um confidente, Musk engasgou e começou a duvidar de sua capacidade de comandar a empresa. Ele queria ser querido, e saber que milhões de pessoas, incluindo alguns de seus amigos e apoiadores, pudessem se voltar contra ele em um instante, o deixou ainda mais deprimido. "Eu nunca vou me recuperar disso", ele disse. Os funcionários monitoravam de perto o feed de Musk, onde ele ainda estava postando para quaisquer respostas. "Vou renunciar ao cargo de CEO assim que encontrar alguém tolo o suficiente para assumir o cargo. Depois disso, vou apenas comandar as equipes de software e servidores", escreveu ele. Alguns engenheiros que participaram da pesquisa e votaram para Musk renunciar ficaram inicialmente felizes, esperando que sua declaração significasse que eles teriam um descanso. O breve alívio se transformou rapidamente em pânico quando perceberam que os dados da pesquisa não estavam criptografados e que aqueles com acesso aos sistemas internos do Twitter podiam ver como as contas individuais haviam votado. Temendo que pudessem ser expostos e demitidos, os engenheiros se esforçaram para obscurecer os dados. Foi durante o episódio que alguns funcionários do Twitter tiveram uma percepção sobre Musk. Tesla e SpaceX eram empresas que foram construídas à sua imagem, e elas tinham pessoas e processos para gerenciar suas expectativas e demandas mutáveis. Ele também nunca passou vários dias seguidos fixado em uma empresa, preferindo pular de um lado para o outro para resolver o que quer que precisasse de sua atenção. No Twitter, porém, não havia um amortecedor, apenas ele batendo a cabeça contra a parede, dia após dia,
para resolver um problema de negócios que ele havia criado para si mesmo. Musk parecia sério sobre abrir mão do papel de CEO. Musk acabou se recuperando do tal episódio, mas seus tweets continuaram em um ritmo descontrolado, revelando uma mente fervendo dentro de sua própria bolha. Musk também se apoiou na equipe de moderação de conteúdo restante do Twitter após a eleição brasileira, pressionando seus funcionários quando eles retiraram tweets questionando a derrota de Bolsonaro. Depois que Lula venceu a eleição, os apoiadores de Bolsonaro alegaram que a eleição havia sido roubada, um eco dos apoiadores de Trump após sua derrota em 2020. Os moderadores do Twitter sabiam que tinham que agir ou arriscar um resultado como o do Capitólio dos Estados Unidos. Então retiraram tweets que violavam as regras da plataforma. Quando Musk descobriu o que estava acontecendo, ele os deteve. Apenas tweets que explicitamente pediam violência ou eram objeto de ordens governamentais poderiam ser removidos, ele disse, irritado por um juiz brasileiro que enviava solicitações regulares de remoção para a empresa. Em 8 de janeiro, vocês sabem o que aconteceu. Nessa altura, Musk tinha se tornado abertamente conservador. A extrema-direita tinha muitos motivos para comemorar a aquisição de Musk. Nele, eles viam, corretamente, um líder que afrouxaria as regras de discurso do site. O impacto de Musk, no entanto, foi muito além das anistias no Twitter. Pessoas da direita deveriam ver mais coisas de esquerda, e pessoas da esquerda deveriam ver muitas coisas de direita, ele tweetou em 16 de janeiro. Na prática, no entanto, as pessoas começaram a ver a amplificação das vozes de direita. Enquanto Musk havia defendido a ideia de liberdade de expressão, não liberdade de alcance, os algoritmos de recomendação do Twitter começaram a empurrar contas e postagens conservadoras para as pessoas. Usuários que criavam novas contas recebiam recomendações para seguir pessoas como o governador da Flórida, Ron DeSantis, o senador do Texas, Ted Cruz, e outros. Grupos ativistas que estudam plataformas online descobriram que tweets racistas triplicaram, enquanto o discurso antissemita aumentou mais de 60% desde a mudança de propriedade. O Twitter também ainda estava cheio de material de exploração sexual infantil. O problema não é fácil para nenhuma empresa de mídia resolver. O material é ilegal de se assistir, o que impede as empresas de delegar funcionários para sair e vasculhar proativamente suas plataformas em busca dele. Em vez disso, as empresas dependem amplamente de bancos de dados, assinaturas digitais criadas para corresponder a imagens de abuso que foram capturadas anteriormente pela polícia. Ao fazer isso, as empresas de tecnologia podiam remover material que sabiam ser ilegal sem nunca examiná-lo. O Twitter usava os mesmos mecanismos, mas de alguma forma, algumas coisas ainda estavam passando. No caos das demissões e cortes de custos, parecia que a empresa havia perdido parte de sua capacidade de detectar e remover essas coisas. As lacunas deixaram um vídeo gráfico de um menino sendo abusado sexualmente, onde foi visto mais de 120 mil vezes, revelou uma investigação do New York Times. O algoritmo de recomendação do Twitter também sugeriu outras contas que postaram imagens de abuso infantil. Musk, enquanto isso, estava obcecado com os problemas internos da plataforma. Além das interrupções do site e ajustes imprudentes em ferramentas e serviços internos, ele queria acabar com a queda de engajamento em seus tweets. Os engenheiros do Twitter também puderam ver essa queda de engajamento de Musk, mas não tinham nenhuma explicação para isso. Houve várias mudanças no algoritmo e no produto geral do Twitter desde que Musk assumiu, e qualquer um de vários fatores poderia ter causado isso. Em um ponto, o dono do Twitter tornou sua conta privada em uma tentativa de ver se isso corrigiria seu problema de engajamento. Algo está errado, tweetou ele em 1º de fevereiro. Ele ficou até tarde da noite nos escritórios tentando corrigir o que ele acreditava ser um problema existencial. Para
Para os engenheiros que tiveram que responder às perguntas de Musk sobre seus próprios tweets, havia um certo nível de absurdo nas solicitações. Por um lado, essa era a pessoa mais rica do mundo, obcecada com a disseminação de suas postagens, que ainda estavam rendendo milhões e milhões de visualizações, mesmo com o suposto declínio. Por outro lado, eles simpatizavam com a intuição de Musk de que talvez sua conta fosse simplesmente um canário na mina de carvão, alertando sobre potenciais quedas no engajamento de outros. Os testes, no entanto, não mostraram declínios significativos para outros usuários. No dia 7 de fevereiro, a raiva de Musk chegaria ao ápice. Ele havia convocado outra reunião para lidar com o assunto de seu engajamento, chamando a situação de ridícula. Embora os funcionários na sala ainda não tivessem um motivo, eles apresentaram Yang Tang, um engenheiro de aprendizado de máquina com quase uma década de experiência na empresa. Tang, um especialista em inteligência artificial usada para conduzir os feeds personalizados da rede social, tinha pouca experiência em falar com Musk. Levantando-se, o engenheiro começou a improvisar uma apresentação em seu laptop. Em vez de dizer que não sabia a causa do problema, ele apontou outras tendências. As curtidas na plataforma estão diminuindo no geral, ele disse, antes de Musk interrompê-lo. Não estou falando de curtidas, ele rosnou. Estou falando de contagens de visualizações. Tang continuou citando fatores externos. Houve reduções nas buscas do Google pelo nome de Musk e ele relacionou isso com dados de engajamento interno. Talvez a resposta fosse simplesmente que as pessoas estavam menos interessadas no novo dono do Twitter agora que o acordo havia sido concluído. Talvez não tivesse nada a ver com o algoritmo do Twitter. Musk surtou. Você está demitido! Você está demitido! Ele berrou para o engenheiro. Tang fechou seu laptop e saiu da sala. O silêncio se instaurou enquanto o resto de seus agora ex-colegas desviavam os olhos do dono do Twitter, esperando que não fossem chamados. Por fim, um gerente sênior falou que a equipe resolveria o problema e entraria em contato com Musk em 24 horas. No sábado, no entanto, o problema ainda não havia sido corrigido e os trabalhadores ficaram no escritório até tarde da noite com Musk para encontrar respostas. No dia seguinte, Musk estava sentado, cabisbaixo, em uma suíte em um estádio em Glendale, Arizona, para assistir o Super Bowl e o dono do Twitter simplesmente não conseguia tirar os olhos do telefone. Durante o primeiro quarto do jogo, ele tweetou "Go Eagles!", uma demonstração inofensiva de apoio ao time da Filadélfia, onde Musk passou um tempo como estudante de graduação. Cerca de 40 minutos depois, o presidente Joe Biden usou a conta oficial do Twitter para transmitir sua própria mensagem. Como seu presidente, não estou escolhendo favoritos, ele escreveu, incluindo um vídeo da primeira-dama em uma camisa personalizada do Philadelphia. Mas, como marido de Joe Biden, voem Eagles, voem! O tweet do presidente disparou pela plataforma. Apesar da conta ter menos de 1/4 dos seguidores de Musk, a postagem de Biden rapidamente superou a própria proclamação pró-Eagles de Musk, eventualmente acumulando 29 milhões de visualizações contra 8,4 milhões de Musk. Enquanto o jogo se desenrolava à sua frente, Musk continuou comparando seu tweet com o de Biden, antes de deletar sua postagem com raiva. Ele disparou um e-mail para todos os engenheiros do Twitter, exigindo que eles imediatamente encontrassem a causa, e então começou a fazer arranjos para que as pessoas o encontrassem de novo na plataforma. Além disso, a questão do verificado continuava. Em fevereiro, ficou claro que as assinaturas não eram a bala de prata que Musk esperava. Uma publicação de tecnologia descobriu que menos de 300 mil contas em todo o mundo haviam se inscrito no Blue. Isso equivalia a cerca de 28 milhões de dólares em receita anual. Para uma empresa que registrou cerca de 5 bilhões de dólares em receita em 2021, isso era troco de bala. Ainda assim, Musk continuou a pressionar por melhorias centradas no Blue.
prometendo remover as marcas de verificação legadas até 1º de abril. Somente contas verificadas serão elegíveis para estar nas recomendações para você, Musk escreveu em 27 de março, observando que essa era a única maneira realista de lidar com os enxames de bots assumindo o controle. Nos bastidores, os engenheiros do Twitter estavam tentando convencê-lo do contrário. A seu pedido, as equipes que supervisionavam os feeds da linha do tempo tinham improvisado um experimento no qual a página para você mostrava apenas assinantes Blue. Testando isso com menos de 1% de usuários do site, os engenheiros descobriram que uma das principais métricas para medir engajamento, segundo os ativos do usuário, começou a cair rapidamente. Simplesmente não havia assinantes o suficiente para fornecer a quantidade de conteúdo necessária para manter as pessoas no site. Além disso, esse conteúdo não era atraente para o usuário médio. Musk viu os números e cedeu. Esqueci de mencionar que as contas que você segue diretamente também estarão no Para Você, já que você as solicitou explicitamente, tweetou Musk, menos de 24 horas após seu anúncio original. Ao mesmo tempo, Musk exigiu que o Twitter publicasse seu algoritmo de recomendação para ser transparente sobre como a empresa decidia quais tweets apareciam no topo do feed para você. Seu decreto desencadeou uma corrida louca entre os engenheiros, que arrancaram qualquer código que achassem que atrairia críticas. Mas eles perderam um pedaço de código, aquele que dizia Author is Elon, levando a uma zombaria generalizada quando o código foi publicado. Sim, havia um código para que fossem impulsionados os tweets do Kiko dos Foguetes. Conforme 1º de abril se aproximava, várias celebridades que estavam cansadas das mudanças expressaram sua oposição à ideia de pagar pela verificação. Um dos que se opôs foi o astro da NBA, LeBron James. Estou aqui há 15 anos dando meus pensamentos espirituosos, todos por nada, postou o ator William Shatner. Agora você está me dizendo que eu tenho que pagar por algo que você me deu de graça? Para alguns dos funcionários do Twitter, a crítica de Shatner foi certeira. Durante anos, celebridades contribuíram com seus pensamentos e comentários para a plataforma, gerando engajamento de pessoas comuns que queriam ver o que seus atletas, músicos ou atrizes favoritas tinham a dizer. O Twitter conseguiu ganhar dinheiro com esse conteúdo por meio da publicidade. Por que esses criadores agora deveriam pagar? 3 semanas depois, os emblemas começaram a ser removidos em massa, embora o processo fosse cômico. O próprio Musk começou a pagar as taxas de assinaturas para celebridades como LeBron e Shatner, para que eles mantivessem suas marcas de verificação. No final das contas, o processo era tão confuso que usuários começaram a associar as marcações a um novo significado. O sistema anterior pode ter sido um de senhores e camponeses, mas o novo representava algo totalmente diferente. Você estava com Musk ou contra Musk. Um tempo mais tarde, em um acesso de paranoia, Musk se convenceu de que um ataque estava sendo lançado contra o Twitter por pessoas tentando roubar seus dados. Várias centenas de organizações, talvez mais, estavam raspando dados do Twitter de forma extremamente agressiva a ponto de afetar a experiência real do usuário, Musk tweetou. Entre outras coisas, ele estava fixado na popularidade da OpenAI. Modelos de inteligência artificial dependiam de grandes quantidades de dados de treinamento para aprender como criar chatbots realistas e atraentes, e Musk estava convencido de que essas empresas estavam coletando dados do Twitter para treinar seus modelos. Quem diria que agora ele faria isso, né? Que coisa estranha. Bom, enfim. Então ele impôs limites rígidos sobre quantos tweets alguém poderia ver de sua conta. Contas verificadas seriam limitadas a ler 6.000 posts por dia, contas não verificadas 600 posts e novas contas não verificadas 300 posts.
o Twitter explodiu em indignação. Os usuários não conseguiam nem ler tweets na plataforma por mais de alguns minutos sem receber uma mensagem de aviso que alegava que eles haviam excedido o limite de taxa. Em 2 horas, Musk percebeu que estava em apuros. Ele aumentou os limites, mas a frase "Rate Limit Exceeded" começou a virar tendência no Twitter à medida que os usuários reclamavam desses limites. As pessoas começaram a implorar umas às outras por códigos de convite para o Blue Sky e a deixar seus amigos sabendo como encontrá-los em outras plataformas sociais. Musk aumentou os limites mais uma vez, mas o dano já estava feito, e um de seus antigos inimigos viu uma abertura para atacá-lo. Em 5 de julho de 2023, a Meta, de Mark Zuckerberg, lançou seu mais novo serviço, uma cópia do Twitter chamada Threads. Isso também gerou aquele zum 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 em cima de uma briga entre os 2 bilionários que a gente sabe não deu em nada. Agora Musk foi tomado por outras preocupações. No dia 22 de julho, o bilionário anunciou que planejava reformular a marca da empresa. Em breve, daremos adeus à marca do Twitter e gradualmente a todos os pássaros, ele tuitou. A marca do Twitter e as metáforas sempre presentes dos pássaros irritavam Musk, que as achava piegas, e ele estava pronto para começar a moldar o Twitter no aplicativo para tudo que ele vinha prometendo. A empresa se chamaria X, Musk declarou, relembrando sua segunda startup, a X.com. Desde que comprou a plataforma, Musk vinha provocando que a X faria um retorno. No estilo muskiano, a mudança de nome foi uma ordem surpresa com um prazo apertado. No domingo, seus associados estavam destruindo a sede do Twitter em São Francisco como saqueadores, derrubando qualquer insígnia de pássaro que pudessem encontrar. Musk ordenou que sua marca fosse feita no Twitter também. O logotipo desapareceu do site e aplicativo, substituído por um X branco. No final da noite de domingo, ele tuitou uma foto de um X branco gigante projetado na parede do prédio do Twitter. "Nossa sede, hoje à noite", ele escreveu com orgulho. Foi um dos últimos tweets oficiais de Musk. Ele trocou, então, o botão tweet por um que dizia post. Os profissionais de marketing de todo o mundo balançaram a cabeça. Muitas marcas sonhavam com o dia em que suas empresas se tornariam um verbo, e poucas chegaram perto disso. Tweetando era uma palavra conhecida em todo o mundo. Para muitos usuários de longa data, a eliminação do pássaro causou outra rodada de luto. No dia 15 de novembro, Musk estava voando em seu jato quando enviou o que ele acreditava ser uma postagem inócua. Por dias ele estava furioso com a Liga Antidifamação, que continuou a criticar o X por permitir discursos de ódio antissemita após os ataques do Hamas em Israel. Enquanto estava sentado em seu avião, Musk leu um tweet de uma conta assinante do Blue com menos de 6.000 seguidores. As comunidades judaicas têm promovido o tipo exato de ódio contra os brancos que eles alegam querer que as pessoas parem de usar contra eles, escreveu a conta, adicionando mais questões racistas e antissemitas. Enquanto lia, Musk assentiu em concordância. Ele digitou uma resposta em seu iPhone. "Você disse a verdade." A conta anônima que Musk estava elogiando havia exposto a chamada teoria da grande recolocação, uma ideia nacionalista branca de que os judeus e a elite global encorajavam a migração em massa de pessoas não brancas para os países ocidentais para substituir as populações caucasianas. A Liga Antidifamação ataca injustamente a maioria do Ocidente, apesar da maioria do Ocidente apoiar o povo judeu e Israel, escreveu ele. Os comentários de Musk foram celebrados na extrema-direita. O apresentador do InfoWars, Alex Jones, chamou a postagem de Musk de "a verdade" em seu programa. Nick Fuentes, o nacionalista branco que o Twitter havia reintegrado, chamou o comentário de Musk de evidência de que uma ideia marginal estava se tornando popular.
Este é o homem mais rico do mundo e um dos maiores usuários do Twitter, com 160 milhões de seguidores, casualmente traçando uma ligação entre a influência judaica e o ódio anti-branco, disse ele em seu programa transmitido ao vivo. Musk e o X também enfrentaram uma enxurrada quase instantânea de críticas. No dia seguinte, a Media Matters publicou um relatório que pretendia mostrar anúncios de marcas como Apple e IBM aparecendo ao lado de tweets de contas celebrando Adolf Hitler e o nazismo. Para as marcas que permaneceram próximas do X após todas as controvérsias do passado, o tweet de Musk e a abordagem frouxa de sua plataforma social para a moderação de conteúdo foram demais. Apple, IBM, Disney e mais de uma centena de outras grandes marcas começaram a interromper seus gastos com publicidade no X. Isso levaria a mais de 75 milhões de dólares de perdas até o final do quarto trimestre da empresa. Em desespero, Musk voou para Israel para se encontrar com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Musk visitou um kibbutz que foi atacado pelo Hamas em uma excursão de desculpas que incluiria uma conversa transmitida ao vivo com o primeiro-ministro. O bilionário passou 13 horas no país fazendo as necessárias sessões de foto antes de voltar para os Estados Unidos. Ele pousou em Austin nas primeiras horas da manhã e levou menos de 5 horas para se envolver em sua próxima controvérsia. Naquela manhã, ele tuitou um meme sugerindo que a teoria da conspiração do Pizzagate era real. Ele apagou a publicação algumas horas depois. Em novembro, ocorreu a entrevista de Musk na conferência DealBook do New York Times. Musk entrou no palco atrás de Andrew Ross Sorkin, jornalista do Times e anfitrião do evento. Ele gargalhou de suas próprias piadas enquanto Sorkin liderava, dizendo que sua primeira impressão de Musk, 15 anos atrás, foi de que ele era o próximo Steve Jobs. O bilionário riu muito enquanto se acomodava em seu assento. Então Sorkin se posicionou para perguntar o que todos queriam saber. O que você estava pensando quando enviou aquele tweet? Você sabe que é uma fraqueza real querer ser amado. Uma fraqueza real. Eu não tenho isso, Musk disse. Mas você não quer ser pelo menos confiável? Perguntou Sorkin. Pode ser uma coisa não se importar em ser amado. Mas se os governos vão lhe dar dinheiro para foguetes ou você quer construir uma plataforma financeira no X que as pessoas esperam usar, elas não deveriam, no final das contas, vê-lo como um ser humano decente e bom? Sim, quero dizer, acho que sim. Mas certamente não vou fazer nenhum tipo de manobra para provar às pessoas que sim, Musk respondeu acidamente. O bilionário soltou uma risada maníaca. Seu humor oscilando de agressivo para afável e vice-versa em questão de segundos. Ainda assim, o jornalista continuou pressionando. Há pessoas dizendo que você é antissemita, o apresentador disse a ele. Antissemitas de verdade estão celebrando você. Quero saber como você se sentiu sobre isso naquele momento em que viu tudo isso acontecendo. Musk ofereceu uma resposta pela metade, culpando a mídia por não cobrir seu esclarecimento, enquanto admitia que talvez ele não devesse ter respondido àquela pessoa e dado uma arma carregada para aqueles que me odeiam. Ele se autodenominou filosemita e apontou para a etiqueta de identificação em seu pescoço, algo que ele havia recebido em sua viagem a Israel. Sorkin começou a fazer uma pergunta sobre o impacto nos anunciantes e Musk não o deixou terminar. Com pouco pensamento ou cálculo, ele inclinou a cabeça para trás, franziu o senho e proferiu o primeiro impulso que lhe veio à mente. Espero que parem. Não anunciem. Você não quer que eles anunciem? Não. O que você quer dizer? Se alguém vai me chantagear com publicidade, me chantagear com dinheiro, vá se foder. Mas vai se foder. Está claro? Espero que esteja. Houve algumas risadas atordoadas no auditório, mas a maioria das pessoas ficou chocada e em silêncio. A falta de controle que tipicamente dominava Musk tarde da noite enquanto ele caía em buracos de coelho do Twitter
estava agora em plena exibição para aqueles assistindo no auditório ou em transmissões ao vivo, em casa ou no trabalho. No escritório do X, um punhado de vendedores se reuniu para assistir aos comentários de Musk. Eles esperavam vê-lo se desculpar, ou pelo menos oferecer alguns pontos de discussão que pudessem levar os clientes em uma tentativa de convencê-los a reiniciar as campanhas publicitárias. Eles obtiveram o oposto. No palco, a situação não melhorava para Musk. Enquanto ele permanecia em uma conversa tensa com Sorkin, seus olhos disparavam pelo salão de conferências enquanto sua mente cozinhava sua próxima explosão. Para Musk, qualquer um podia ver que o colapso dos negócios do X seria atribuído aos anunciantes que conspiravam contra ele. O bilionário, então, começou a improvisar. A Tesla tinha chegado ao seu nível de sucesso sem nenhum anúncio, ele disse, parecendo sugerir que talvez a publicidade não fosse importante. Sorkin levantou uma sobrancelha. A Tesla atualmente vende o dobro em termos de veículos elétricos do que o resto dos fabricantes de carros elétricos dos Estados Unidos combinados. A Tesla fez mais para ajudar o meio ambiente do que todas as outras empresas combinadas. Seria justo dizer que, portanto, como líder da empresa, eu fiz mais pelo meio ambiente do que todos os outros seres humanos na Terra. Como você se sente sobre isso? Como me sinto sobre isso? Estou perguntando a você, pessoalmente, como você se sente sobre isso, porque isso vai... estamos falando sobre poder e influência. Estou dizendo que o que me importa é a realidade da bondade, não a percepção dela. E o que vejo em todo lugar são pessoas que se importam em parecer boas enquanto fazem o mal. Foda-se elas. Bem, pessoal, aqui chegamos no final com a mensagem edificante do Sr. Elon Musk. Deve ser extremamente complicado escrever um livro como Limite de Caracteres, já que no dia do lançamento já havia novas peripécias do Kiko dos Foguetes. Depois disso, ele mudou a função de bloqueio do tal X, participou de comício de Trump e comprou votos, apesar de que nos Estados Unidos chamam isso de outra coisa, mas vai lá entender essas republiquetas das bananas. Gostaria de, por fim, incentivar vocês a comprar o livro caso tenham interesse. Vale a pena, já que, como disse no episódio anterior, meu trabalho foi só traduzir as coisas e organizar para vocês, já que quando fiz o roteiro não havia saído a edição em português. Tem muito mais coisa escrota e interessante na obra completa. Espero que vocês estejam no Blue Sky. Até a próxima!